Se você é daqueles que acha que ler o Novo Testamento é mais fácil do que o Antigo e que se alguém quiser começar a Bíblia, basta ler o Evangelho de João, esse vídeo é para você. Eu hoje estou aqui para falar sobre as 5 melhores introduções ao Novo Testamento. Meu Deus, quase caiu. Vamos lá, eu separei para vocês 5 boas introduções ou panoramas ao Novo Testamento. Não são as únicas, não são assim as mais matadoras. Em cada uma das categorias, você vai ver que eu vou dividir em categorias aqui. Existem outros exemplares, outras alternativas. Eu escolhi todas em língua portuguesa, tem outras, obviamente, em língua inglesa, mas é pra você ver o vídeo e se decidir em qual que você vai comprar. Antes de falar um pouco sobre isso, é preciso entender para que serve uma introdução ao Novo Testamento. É muito diferente de uma teologia bíblica do Novo Testamento. A gente tem introduções ao Antigo e ao Novo Testamento e teologias bíblicas do Novo e do Antigo Testamento, mas elas cumprem funções diferentes. Uma introdução, um panorama do Novo Testamento, ele funciona justamente, como diz o nome, para te fornecer as informações principais de contexto, data, manuscritos, crítica textual. É de fato a sua porta de entrada para estudar um documento do Novo Testamento ou Novo Testamento inteiro, para depois você se ocupar, junto com outras disciplinas, com a teologia bíblica da passagem bíblica ou do livro que você está estudando. Então, numa exegese, numa interpretação do Novo Testamento, sempre é muito bom você ter uma boa introdução ao Novo Testamento, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar da mais introdutória a que eu julgo mais completa. E é impossível falar de introdução e panorama ao Novo Testamento sem falar da obra do Robert Gundry. É uma obra, para alguns, datada. Eu não acho que seja datada. De fato, é um livro antigo, da década de 60 do século passado. 70, me desculpe, que ele foi publicado pela primeira vez. Então, de fato, muita coisa aconteceu em termos de descobertas, ênfases, novas críticas ao Novo Testamento a partir dos anos 70. Só que tem muita coisa aqui que é perene. Ele tem uma abordagem ortodoxa, eu gosto bastante disso, eu acho que ainda vale, a Vida Nova continua publicando e todo mundo que fez um curso de introdução à teologia, num instituto bíblico, num instituto para formação de evangelistas, com certeza leu o Gundry e eu continuo gostando da obra dele. Tem muitos bons materiais aqui. Eu usei na minha primeira formação lá na Assembleia de Deus, tá aqui a data da primeira leitura, 7/5/2008, e depois eu li de novo no Seminário Presbiteriano em 2014. Tá aqui, era na época que as fotos eram todas preto e branco e, enfim, é uma boa obra para você começar. Agora, se você fala assim, não, Pedro, eu queria um negócio mais novo, mas igualmente introdutório. Aí é essa pedrada que a editora Fiel acabou de publicar, a introdução bíblico-teológica do Novo Testamento. O editor é o Michael Kruger, mas tem vários autores. Isso aqui já é uma contribuição, um avanço, na minha opinião, de obras de um autor apenas e de obras de vários autores. Eu sempre julgo que é melhor vários autores, porque você pega um autor para cada livro, ou para 1, 2 livros, e o trabalho dele vai ser muito mais profundo. Essa introdução bíblico-teológica tem no Antigo, tem no Novo Testamento. Ela é introdutória, ela não é assim exaustiva, mas é muito contemporânea. Todos os autores que estão vivos, com raras exceções, todos os autores vivos, lecionando ainda, muitos ligados ao Reformed Theological Seminary, um seminário grande lá nos Estados Unidos, multicampus, em vários lugares. E qual que é uma das grandes forças que eu julgo desse material aqui? É que além de introdução, data, autor, destinatários, contexto, propósito de cada livro, ele também te dá um resumo de cada seção do livro. Então veja, aqui eu abri aleatoriamente na Carta aos Gálatas, escrita pelo Guy Perkins Waters, e ele, por exemplo, começa aqui em Mensagem e Teologia. E aí a Mensagem e a Teologia é um pequeno resumo de um parágrafo, 2, de cada perícope. Então ele começa aqui, ó, capítulo 1, versículo 1 a 5, depois capítulo 1, 6 a 10, depois ele vai capítulo 1, do 11 ao 2, 14. Isso aqui é muito bom, porque você tá lá, depois que você estudou a introdução, o contexto, o panorama, os destinatários, a data, e aí você seleciona a passagem que você quer estudar, ele já te dá um resumo e te apresenta a obra. Então, um nível introdutório, mais contemporâneo, recomendo muitíssimo esse aqui. Agora, a gente começa aqui a avançar. Uma obra bem avançada, bem mais contemporânea que as outras, só que de um autor só, mas é um belo de um autor, do Craig Blomberg, tá?
tá aqui em 2 volumes, Introdução aos Evangelhos e Introdução a Atos a Apocalipse, também publicado pela editora Vida Nova. Belíssima introdução ao Novo Testamento, muito rica, muito completa, muito atualizada das principais discussões, muitas referências, segue as mesmas estruturas de um panorama ou de uma introdução ao Novo Testamento, autoria, data, destinatários, propósito, estrutura da carta. Por exemplo, você vem Evangelho de Mateus, aqui tem uma luz muito forte, mas dá pra ver, né? Evangelho de Mateus, aqui a estrutura, a divisão dele, e ele também tem aquilo que eu mencionei, que é uma das forças dessa obra aqui, que é um pequeno resumo da mensagem e da teologia de cada parte. Então eu julgo assim uma mão na roda. Por exemplo, esse aqui tá até separado porque eu tô estudando Hebreus na igreja e ele tem, tá até marcadinho aqui, ó, para vocês não falarem que eu estou mentindo, tem um cartãozinho aqui. E ele vai, então, comparando, vai mostrando aqui um resumo de cada mensagem. Não é um comentário bíblico, é mesmo o foco. Para que serve isso? Pra você ver o tema da passagem e, a partir do tema, você pensar nas divisões de um sermão, de uma aula, de um estudo para um pequeno grupo. Então, isso aqui, ó, já é primeiro passo avançado. Um autor, mais um bom autor, recomendo muitíssimo. Agora vamos para obras mais completas. Na minha opinião, essas duas últimas obras que eu vou apresentar para vocês são as melhores. Se você falar assim, Pedro, eu tenho um tiro só, não posso ter todas, não posso gastar dinheiro com todas. Então, minha recomendação é essa aqui, ó, Introdução ao Novo Testamento, do Donald Carson e do Douglas Moo. Na minha opinião, dos estudiosos do Novo Testamento mais refinados que a gente tem. Essa aqui é a segunda edição, revista e ampliada, porque era um livro que era metade desse tamanho aqui, que foi o que eu usei no seminário. É um livro que discute muito essas questões, autoria, data, crítica textual. A gente sempre usava na exegese, a gente ia lá no Carson para ver se tinha alguma discussão nos manuscritos, e eles avaliam aqui, ó, tá o manuscrito, mostra, tem uma discussão aqui, colar, muito rico. Essa última edição aqui, atualizada, com as publicações mais recentes de cada um dos livros, porque, se eu não me engano, a outra edição data da década de 90 ou do começo dos anos 2000, então tem 20 anos aí, não é? Muitas cartas, porque eu abri em cartas aqui, muitas coisas aconteceram desde então a gente tem aqui uma obra mais nova. Douglas Moo tem comentários bíblicos assim importantíssimos de Tiago, Hebreus, acabou de sair, então é gente que está na ativa, muito contemporânea, de uma visão ortodoxa. Tá aqui minha recomendação. E por último, mas não menos importante, N.T. Wright e Michael Bird, publicado agora pela Thomas Nelson. Esse livro ele é tão completo quanto o outro, é tão avançado quanto o outro, mas ele tem uma distinção fundamental desse aqui. Claro, a gente tem aqui, a gente poderia gravar um outro vídeo depois para falar um pouco sobre isso, sobre o N.T. Wright, a própria visão e a própria obra do N.T. Wright é pressuposta aqui. O livro todo é dividido, inclusive, a partir dos volumes que o N.T. Wright ficou muito famoso desde a década de 80 que ele está publicando, que é Jesus, a Vitória de Deus, a Ressurreição do Filho de Deus, um clássico, um livraço, Paulo e a Fidelidade de Deus, 2 volumes, a gente tem ele em língua portuguesa agora. Então, pressupõe, claro, as contribuições do N.T. Wright. O N.T. Wright é um autor assim que tem interpretações próprias, ele tá revendo muita coisa, então é uma obra que a gente diria, eu sou um conservador, tá? Então muito mais aberta do que, por exemplo, autores como os que eu mostrei anteriormente. Mas o N.T. Wright não deixa de ser alguém que crê na escritura, no evangelho, na palavra de Deus, na ressurreição histórica de Cristo. São valores importantes para mim, mas a força desse livro, eu não tô aqui para discutir o N.T. Wright, a força desse livro está o quê? É uma ênfase. Ele discute autoria, data, destinatário, crítica textual, tudo bonitinho. É muito recente, é muito contemporâneo, mas a força dele está na carga desigual que eles dão ao contexto histórico, às descobertas ali do judaísmo do Segundo Templo, de como isso é muito importante para entender a mensagem do Novo Testamento. Então, assim, como eles colocam aqui no subtítulo, uma introdução à história, à literatura e à teologia dos primeiros cristãos. Então, história e literatura recebem uma carga de atenção muito grande aqui. E vale dizer também um detalhe, mas é um detalhe que importa, é o projeto gráfico, assim, que coisa maravilhosa, colorido, cheio de figuras, cheio de mapas, muitas informações importantes aqui. Veja, é um material de primeira linha. Se você fosse comprar apenas um, era essa a minha recomendação, né? Eu quero ter os 2 melhores, eu ficaria com esses 2 aqui. Mas veja, uma biblioteca de alguém
demanda muitos livros para você comparar posições que eles tomaram, as discussões antigas, contemporâneas. A gente lê Calvino ainda hoje em dia. Eu uso os comentários de Calvino. Não dá para pegar aqui porque não está aqui, mas, ou seja, eu estou falando de um comentarista do século XVI, XVII. A gente não pode pensar que uma obra da década de 70 é inutilizada. Isso seria snobismo cronológico. Então aqui são as minhas 5 recomendações para você. Eu tenho certeza que vai contribuir muitíssimo para a sua leitura bíblica mais robusta, mais refinada e em diálogo com aquilo que tem de melhor acontecendo no mundo literário.